Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um teste T de amostra pareada na ferramenta de estatística R. Antes de mais nada, o que seria uma amostra pareada? Trocando em miúdos, imagina que eu pego um grupo de pessoas e faço a pesagem, peso essas pessoas, né, e coleto esses dados e eu submeto essas pessoas a um tipo de dieta, exercícios, por exemplo, durante algum período de tempo, né? E no final desse período de tempo, eu vou lá e coleto novamente os dados de peso dessas pessoas. E aí eu quero eu quero testar a diferença de peso antes e depois. E eu quero saber se ela é significativa. Para isso, eu faço um teste T de amostra pareada, ok? Então vamos lá. Eu tenho um posto de combustível que diz o seguinte: olha, eu tenho um tipo de gasolina que melhora o rendimento, né, o desempenho dos motores antigos. O que eu faço? Eu quero testar, eu quero saber se isso é verdade. Eu pego o primeiro passo, selecionamos aqui 12 veículos, né, do mesmo modelo com 8 anos de uso e coletamos o consumo de combustível, quantos quilômetros por litro eles fazem. O segundo passo, nós abastecemos os veículos com a mesma gasolina durante 15 semanas. E no final nós fizemos novamente a aferição. Então nós coletamos os dados de quilometragem antes e depois, quantos quilômetros por litro. Terceiro passo, feitas as medidas antes e depois, é razoável assumir que existe alguma dependência entre essas variáveis, mas para isso vamos fazer o teste T de amostra pareada. Okay? Quando a gente fala de dependência dessas variáveis, imagina o seguinte, que eu fiz a pesagem de uma pessoa, voltando no exemplo, uma vez. Pesei ela antes e pesei ela depois. Então ela tem essa dependência aqui. Eu pesei, eu estou pesando, eu estou medindo, né, antes e depois de submeter ela a uma situação específica, no caso aqui a gasolina. Tá? Então vamos lá, o H0, né? Vamos para o teste de hipótese. H0, que é a hipótese nula, diz o seguinte: olha, não há diferença no rendimento, independente de ser gasolina nova ou antiga, é o mesmo rendimento. E a hipótese de alternativa diz que o novo combustível que a gente está utilizando aumenta o rendimento dos motores antigos. Perfeito, agora vamos partir agora para o desenho do modelo. Então a primeira coisa, né, que no caso aqui é o quarto passo, criar um vetor com valores de quilometragem dos 12 veículos, antes e depois. Quando eu falo vetor, para quem já trabalha com R e estatística, talvez seja uma palavra comum, mas para quem é novo no assunto, talvez um estudante, eu vou colocar aqui como trocar em miúdos, tá? Vetor significa, imagina que o vetor é uma cesta de coisa, onde eu posso colocar várias coisas, só que eu posso colocar um monte de coisa, mas de um tipo só. Então, por exemplo, eu consigo colocar vários números, um ou vários, ou eu posso colocar letras, um ou várias, ou eu posso colocar palavras, um ou várias, só que eu não posso colocar letra, palavra, número mesmo, entende? Então é exatamente isso que é um vetor, seria uma variável, seria alguma coisa que eu possa incluir coisas dentro, mas no mesmo tipo. Então eu vou criar um vetor chamado antes, um vetor chamado depois, só para vocês verem aqui, view, vai. Antes, para ver como é que fica, né? Então é isso aqui, ó. Ele criou esses dados aqui, tá? Que é como se fosse uma tabelinha. Vamos tirar ele daqui. Perfeito, eu criei lá em cima e vou fazer o teste. T-teste antes e depois. Eu já tenho os valores aqui. Paired como true. Ou você pode escrever true maiúsculo ou colocar só T ali. Vou fazer o teste. Marcelo, ele saiu com esse número meio estranho aqui, ó. Isso aqui é uma notação científica e existe uma forma para tirar isso aqui. É o options, eu vou deixar isso depois ali, options, cpen 100. Ok, vamos rodar de novo. Perfeito, agora ele saiu normal. O valor de P menor que 5%. Né? Perfeito. Para quem queria, imagino que você é um estudante e queria ver como é que faz o teste T, basicamente é isso, tá? Esse conteúdo já é suficiente.
Só que eu vou colocar aqui embaixo, agora eu vou utilizar outros métodos baseados em ciência de dados. Né? Então, por exemplo, se você for cientista de dados, quando você recebe um dataset, né, que a gente chama que é um conjunto de dados, né, que é isso aqui, a gente não a gente vai fazer uma série de análises, uma série de testes antes para saber como é que esses dados estão, se está faltando, se tem dados faltantes, se tem outliers, se tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar antes. Tá? Então, uma delas, eu quero criar uma tabela, por exemplo. Né? Imagina uma tabela do Excel. Aqui você viu que a gente criou uma linha chamada antes, com a tabelinha, e depois mais separada. Agora eu quero agrupar. Eu quero criar uma tabela com duas colunas, uma chamada grupo e uma chamada consumo. A tabela é um data frame. Data frame é uma tabela do Excel. E com dois valores aqui, ó, com duas colunas, grupo e consumo. Na coluna grupo, eu quero que apareça antes 12 vezes e depois 12 vezes. Então eu vou usar o comando aqui rep. Ele vai... Como é que eu sei que é 12? Each 12. Então ele vai repetir antes 12 vezes, repetir depois 12 vezes. Perfeito, isso na coluna grupo. E depois na coluna consumo, eu quero que ele assuma essas variáveis aqui que eu criei lá em cima, tá vendo? Esses vetores lá, ó. Ok? Então vamos lá ver como é que fica. Vamos lá. Dados aí, já criei. Grupo, antes e depois, consumo, antes e depois. Aí eu venho fazer o teste T. Só que o teste T aqui vai ser diferente. Esquece esses valores aqui, só nome. Então é T teste, consumo, que é a coluna consumo, contra grupo. Utilizando como base de dados, esses dados aqui que eu criei. Paired, pareado, sim, true. Então vem aqui. Opa. Aqui. Ok. Então ele deu o mesmo valor. É significativo. Aqui é porque está pegando esse menos esse, né? Porque por isso está dando negativo. Se você fizer o contrário, depois contra antes, ele vai dar 2,94. Ok? Aqui está aquele dado lá que eu vou deixar aqui, só para... isso aqui significa para... É um comando para não aparecer notação científica, que é aquele valor que apareceu anteriormente, ok? Perfeito. Então aqui eu criei grupo. Criei grupo e fiz o teste de outra maneira, com um segundo método, tá? Deu o mesmo valor, tranquilo. Só que quando a gente trabalha com ciência de dados, a gente não faz o teste primeiro, a gente faz uma série de análises que eu vou estar mostrando aqui. A primeira delas, a gente faz eu vou fazer aqui, ó, eu coloquei até aqui em linguagem de banco de dados, mas se você não entende banco de dados, não tem problema. A gente vai chamar um pacote chamado dplyr e eu vou criar um grupo, né? Ali eu tinha essa tabela, vamos voltar para a tabela ali de novo. Opa! Para eu explicar mais facilmente. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, eu quero agrupar esses caras aqui, esses dados, em grupo, chamado grupo, onde eu vou contar o número de observações. Eu não vou colocar dessa forma, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou pegar a média e aqui a standard deviation, o desvio padrão. Então vem aqui, ó, clica aqui, olha o que ele fez. Ele pegou esses dados aqui e transformou nisso aqui, ó, grupo. Quantos grupos tem? 2, antes e depois. Contar, quantos tem em cada um? 12, 12 observações em cada grupo. E a média? Opa, aqui eu já vi que tem diferença, ó, de média. Uma média de 7,71 com 10,66. Já sei que vai ser significativo. Standard Deviation. Também, ó, o desvio padrão já vai estar aqui. Aqui, esses dados aqui, é o tipo de double, integer e factorial, que é o tipo de dado, ok? Perfeito. Já vi a tabelinha, mas eu não estou satisfeito ainda, porque imagina que tivesse um conjunto, um número de variáveis gigante. Então, isso aqui ia sair em forma de tabela, não entender muito. Eu quero em valor gráfico, por exemplo, que para mim fica melhor. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um pacote chamado ggpub-r.
chamei o pacote e vou criar vou rodar aqui primeiro, que daí eu vou explicando. Aqui vocês já podem ver que sai bem mais fácil. Eu já identifiquei aqui que por esse boxplot, olha só, a mediana aqui ó, é de 11 km por litro e aqui ó, 8 km por litro. A diferença é bem significativa, hein? E aqui ó, eu tenho até outliers, ó. Um fazendo quase 9 e pouco, né? Quase 10. E aqui um fazendo quase 5, né? 5,5 km por litro, tá? Bem abaixo. E aqui, ó, tô vendo que já tem a diferença. Aqui, ó, aí eu vou explicar. Ó. O que eu fiz aqui? Eu criei um ggplot, um boxplot, com um grupo de dados, aquela tabela, onde x é igual a grupo, y é igual a consumo. Então, antes e depois, grupo, consumo de 6 a 12. Tá aqui. Color, muda de cor por grupo. Então, aqui, ó, antes e depois, 2 grupos, mudou de cor. Que cor? Essa e essa aqui, a palette. Order, que é a ordem, antes e depois. Antes e depois. Se eu quisesse depois e antes, aqui ia aparecer depois e antes. E label, consumo e grupo. Aqui ele apareceu o grupo aqui e o label é a etiqueta. Perfeito? Ótimo. Eu já vi que tem diferença, só que ele não está carregando aqui a dependência. Esse cara aqui que está aqui ó, no outlier, onde que ele está aqui? E esse aqui, onde que ele está aqui? É isso que eu quero saber. E para isso eu vou utilizar essa... Não é aqui não. Deixa eu tirar daqui, ó. Aí. A primeira coisa que eu vou fazer, vamos rodar aqui primeiro que eu vou explicar. Ou se não, vamos pegar os dados lá em cima de novo. Fica bem mais fácil. Beleza. Aí acho que agora já... Então o que eu quero fazer é o seguinte, ó. Aqui eu vou criar um vetor, uma variável, vetor chamado antes e outro chamado depois. E eu vou transformar em subset. O que é subset? Eu vou separar esses dados daqui. Ó. Pegar esse set aqui e separar eles. Então eu vou pegar aqui ó, nessa tabela dados, onde o grupo é igual a antes, e trazer só consumo. Eu quero só esses valores aqui. E também eu vou pegar depois, nessa tabela aqui, onde o grupo é igual a depois, somente o consumo. Então, por exemplo, ó, já fiz isso, ou não. Vou testar aqui para ver. Perfeito, já fiz lá. Agora eu vou... Ah lá. Ele já trouxe os valores lá de cima. 8.1, 8.1, 7.9, etc. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu vou utilizar aqui, ó, né, eu vou utilizar chamado pair data. Eu quero que ele linka aqui a dependência. Então, para isso, eu vou utilizar esse pacote pair data e vou criar uma variável aqui chamada paired, chamado dados pareados, assumindo aqui ó, paired antes e depois, que é esses dados que eu criei aqui, e vou plotar ele num gráfico chamado tipo de gráfico profile tem BW, que é esse tema aqui, vamos colocar aqui a tema. Você pode escolher, vai ter vários aqui, mas não vai mudar muita coisa não, ok? Opa, ok. Então vamos lá, vamos plotar. Aqui, saiu. Então agora eu tenho o linkado, tá vendo? Então eu sei que, por exemplo, esse outlier aqui, olha, ele veio para mediana. Esse aqui que estava aqui embaixo, ele também veio para mediana. Esse aqui melhorou demais, esse aqui melhorou um pouco, né? Será que é porque, sei lá, esse aqui já estava muito bem conservado, ou alguma coisa desse tipo, e esse aqui já estava bem ruim, né? Por isso que melhorou bastante. E esse aqui que veio aqui para cima, o que aconteceu? Né? É exatamente isso que a gente faz na ciência de dados. A gente tenta investigar situações, né, e hipóteses que estão escondidas ali. Né? Em algumas situações, por exemplo, né, nesse caso aqui, né, outlier não é um dado que a gente joga fora, é um dado que a gente investiga para saber exatamente o que ocorre. Por que ele é outlier? Por que ele está ali? Quando o outlier ocorre por um erro de digitação, por exemplo, beleza, é excluído.
Mas quando ele está ali porque ele realmente ele tem que estar ali, a gente faz uma investigação, ok? Então, beleza. Partindo disso aqui, legal, já tenho já dados interessantes aqui. Eu tenho duas amostras pareadas, ok? A amostra não é grande, ela tem menos de 30 observações, ela tem menos de 30, essa aqui. Bem pouco. Então eu preciso verificar se as diferenças entre os pares seguem a distribuição normal. Para isso que eu vou fazer, primeiro eu vou computar as diferenças. Então eu vou pegar aqui, ó, com os dados, essa tabela aqui, eu vou pegar dados, vou pegar consumo, onde o grupo é igual a depois, menos o consumo, onde o grupo é igual a antes. Então eu vou pegar esse menos esse. Olha lá, dei esses valores aqui. Beleza, para que eu vou usar isso? Eu vou usar isso para testar se esses dados estão normais utilizando o teste de Shapiro. Shapiro teste de normalidade. Beleza, deu 0,49. A gente pode considerar que eles são normais. Se ele der 5%, eles não seriam normais, não obedeceriam a distribuição normal. Eu teria que usar um teste não paramétrico, chamado teste de Wilcoxon, antes de usar o teste T. Né? Então, que é esse teste aqui. Eu pegaria e faria isso aqui. Teste Wilcox.test, antes e depois. Pareado? Sim, true. Ok? Então, se eu pegar aqui, vamos pegar teste Wilcox. Olha lá, ele deu 0,48, bem significativo. Mas no caso aqui, a gente já sabe que ela segue uma distribuição normal, então a gente pegou e fez o teste T, que a gente fez lá em cima. Mas no caso de ciência, quando a gente trabalha com ciência de dados, a gente sempre dá uma checada nos dados antes, né? Eu acho que na estatística também, né? Que é uma ciência de dados, né? Trabalha com análise, né? com a limpeza, a classificação dos dados, a análise e as respostas, né? Então a gente faz esse tipo de tratamento antes, beleza? Eu deixei alguns testes aqui embaixo, vou deixar no código. Esse código aqui ele vai ficar disponível para vocês no GitHub. E é isso aí, acho que é isso que eu queria falar sobre o teste T. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.